Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Que desafios aguardam Joe Biden em relação ao processo de descarbonização da economia americana? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Uma pergunta importante do momento é saber até que ponto o Biden, nos próximos 4 anos, vai conseguir tocar o processo de descarbonização da economia americana. Os sinais de que ele vai retomar o Acordo de Paris, enfim, o aspecto climático da política externa está bem definido já, até pela escolha do Kerry para essa, como um carregado específico dessa área, inclusive que pela primeira vez está lá no Conselho de Segurança Nacional. Agora, a questão interna de medidas descarbonizadoras é mais complexa. Além de imediatamente reverter todos os decretos e portarias, etc., do Trump, ele certamente vai ter que tomar algum tipo de iniciativa legislativa. E é aqui que o problema aparece, porque nas previsões mais comuns, tudo é meio que atribuído às diferenças de opinião, enfim, lutas internas dentro do Partido Democrata, porque o Partido Democrata, claro que tem desde pessoas vamos dizer, representando distritos de Nova York, etc., que são bem avançadas na questão, até muitos parlamentares democratas que são eleitos por distritos onde essa questão está longe de ser, vamos dizer, vista dessa forma, né? Então sempre se diz que o que vai definir é a discussão interna do Partido Democrata a respeito do chamado New Green Deal. E isso parece ser um engano. Como assim engano, professor? Há outras questões envolvidas nesse processo? Pois é, há pelo menos 3 outros fatores que precisam ser levados em conta e que não é muito fácil explicar isso tudo em pouco tempo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, é muito importante levar em conta a própria experiência do Biden e a experiência dele no governo Obama. E uma coisa que chama muita atenção é que, em vez de fazer o que é mais provável, é que em vez de tomar uma grande iniciativa de uma lei climática, que seria muito difícil de aprovar, demorada, etc., dada a grande oposição republicana, né, que aumentou muito, então mesmo que os democratas conseguirem vencer lá nos 2 casos de eleição para senador que ainda faltam lá na Geórgia, mesmo assim a correlação de forças no Senado vai ser bem complicada. Então o mais provável é que ele faça uma lei agora urgente, vamos dizer que ao mesmo tempo será sanitária e econômica, de certa forma imitando o que aconteceu em 2009, no começo do primeiro mandato do Obama, fazendo com que estejam embutidos na lei econômica medidas de descarbonização. Um dos fatores que faz com que a oposição republicana possa ser bem mais fraca agora é que os economistas mudaram muito de posição. Então, em 2009, a maior parte dos economistas americanos era contra a taxa carbono, o imposto carbono. E agora isso mudou muito, né? Não só a própria Janet Yellen, que agora está indo para ser secretária do Tesouro, assinou um grande manifesto que foi publicado no Wall Street Journal a favor do imposto carbono, mas há muitas outras evidências de que, vamos dizer, os economistas mais conservadores não têm mais tanta força quanto eles tiveram em 2009 para influenciar o governo. Enfim, como eu disse, não é simples explicar tudo isso, mas para os que tiverem mais interesse, está melhor explicado, eu acho, numa coluna que saiu hoje no Jornal Valor. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, estamos próximos ao final do ano e alguns mandatos de vereadores terminam. Em meio a essa expectativa sobre a continuidade ou não do prefeito, muitos projetos importantes aparecem e são enviados para a Câmara Municipal. O que nós precisamos saber sobre isso, hein? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Isso é um clássico, né? Assim, perto do final do ano e especialmente em anos eleitorais, com incertezas eleitorais, com muitas mudanças, inclusive em mandatos de vereadores, normalmente aparece ali um pacote de projetos de lei para serem votados. E esse ano não é diferente e começaram a se intensificar, digamos, as ações na direção de votar projetos que já estavam tramitando na Câmara, como é o caso das mudanças na Operação Urbana Água Branca, ou mesmo de enviar projetos para que possam tramitar rapidamente, como é o caso, por exemplo, do Plano de Intervenção Urbanística, o PIU Central, Sandra. E esses projetos são projetos de muito interesse da cidade, mas por várias razões que a gente ainda vai falar aqui, eles acabam quase que passando batido e apenas algumas pessoas, e particularmente o setor imobiliário que tem muito interesse nos projetos, é que acaba acompanhando isso com muita atenção e detalhe. Então, a Operação Urbana Água Branca é uma operação que, em troca de vender potencial construtivo, se compromete com obras ali para a própria região ali da Água Branca, Barra Funda. E, na verdade, a gente já tem dessa operação 670 milhões em caixa, desde 2013, que serviriam para fazer obra de drenagem, uma região que inunda, para fazer 630 habitações de interesse social para as mais de 1.000 famílias que foram removidas ali no âmbito da operação, já há muitos anos e estão esperando as casas, para prolongar uma avenida, e até agora esse dinheiro não apareceu, esse dinheiro não foi utilizado e, ao mesmo tempo, a proposta de mudança nessa operação urbana é tornar o CEPAC, o Certificado de Potencial, né, de Construção, que é aquilo que financia obras e intervenções, mais barato, reduzindo de 1.400 metros quadrados para 230 metros quadrados, uma proposta que não tem o menor sentido, ainda mais a gente considerando que o setor imobiliário está super aquecido nesse momento, Sandra. Professora Raquel Ronick, fora esse, tem outros projetos de lei? Quais são? E como está essa tramitação na Câmara? Um outro projeto em tramitação é o PIU, Setor Central. É um plano de intervenção urbanística para o centro da cidade de São Paulo, que prevê muitas modificações. Agora, esse projeto é de uma complexidade, de uns detalhes técnicos que é muito difícil de entender. Aliás, isso não é próprio só desse projeto, né? Tem essa linguagem da regulação dentro dos projetos urbanísticos, que é uma linguagem que, digamos, o setor imobiliário que depende disso para poder sobreviver consegue entender e dialogar e fazer interlocução, mas a maior parte da população é muito difícil. E isso não é uma questão menor, me parece, no próprio processo de discussão e acompanhamento desses projetos. Acho que isso é uma pauta que nós vamos ter que pensar e enfrentar muito na cidade de São Paulo. Como são apresentados esses projetos? Qual é a linguagem que eles mobilizam? E mais, quem formula esses projetos? Qual é o diálogo, com quem se dialoga nessa formulação dos projetos? Acho que isso é um grande desafio na cidade de São Paulo. Os moradores acabam ficando totalmente surpreendidos por mudanças com as quais eles não tiveram nem condições de entender. Aliás, muitos vereadores também. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, estamos diante de informações que dão conta de um recrudescimento da pandemia de coronavírus. O senhor acha que isso trará consequências políticas?
Eu acho que a possível nova onda da Covid-19 no Brasil terá, sim, repercussões políticas. Veja que o governo Bolsonaro não teve o desgaste previsto com a primeira onda de coronavírus. No entanto, houve um desgaste. No final das contas, como nós vimos semana passada, as eleições municipais em grandes centros marcaram um enfraquecimento do governo Bolsonaro. Eu creio que esse enfraquecimento deve ter relação com a condução que vem sendo dada ao combate ao coronavírus pelo governo federal. É bom lembrar também que a derrota do presidente Donald Trump nos Estados Unidos esteve diretamente vinculada à onda de coronavírus. Se não fosse a onda de coronavírus, pelos indicadores de pesquisa, é possível que o atual presidente da República dos Estados Unidos tivesse vencido as eleições. Não vamos esquecer também que, neste momento em que aparecem estas informações de uma possível segunda onda no Brasil, nós tivemos também um caso de racismo estrutural no assassinato de um cliente do Carrefour em Porto Alegre, e a reação do governo federal a este acontecimento não foi de reconhecer a existência do racismo e da necessidade de medidas para combatê-lo no país. Isso também dificulta a situação do governo federal. Então, vai havendo um acúmulo de desgastes dentro do qual eu acredito que uma possível nova onda de coronavírus terá um efeito. E esse recrudescimento da pandemia poderá afetar também a economia, professor? Infelizmente, é muito provável que esta possível nova onda de coronavírus tenha um efeito ruim sobre a economia brasileira. Nós estávamos numa situação de tentativa, vamos chamar assim, de normalização e retomada, o que é absolutamente necessário para a grande maioria da população, tendo em vista que o auxílio emergencial está terminando, já foi reduzido, e que as pessoas precisam voltar a ter a sua renda de modo a poder continuar a sua vida. O impacto de uma possível segunda onda sobre a economia fará com que talvez essa retomada não ocorra, colocando novamente nos braços do governo decisões como, por exemplo, a retomada de um eventual auxílio emergencial ou a adoção de medidas emergenciais no que diz respeito justamente à retomada econômica, que pode não se dar, digamos assim, de uma maneira natural. Sendo assim, será muito importante, daqui para frente, observar a política econômica que vai ser adotada neste final de ano, começo do ano de 2021, porque ela será decisiva para o futuro do governo e do Brasil, evidentemente, sobretudo nas eleições de 2022. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. Hoje eu quero comentar a exposição Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, que abre justamente a partir de hoje para público visitação no Sesc 24 de maio com agendamento. Essa exposição teve curadoria minha e do Fernando Serapião e foi encomendada pela Casa da Arquitetura de Portugal há 2 anos atrás, e foi realizada lá e agora vem finalmente em itinerância para o Brasil e para São Paulo, diante do público que mais precisa vê-la, essa exposição, porque ela dialoga aqui com a nossa realidade. Brevemente, eu queria dizer que a exposição ela
Tem um arco temporal que vai da Casa Modernista de Warszawski, em São Paulo, em 1928, até 2018, quando a exposição foi feita, daí os 90 anos. A exposição é cronológica e ela aborda o percurso, né, da formação da arquitetura moderna brasileira e depois contemporânea ao longo de todas essas décadas, dividido em 6 núcleos temáticos cronologicamente. Cada núcleo ele tem uma canção que nós escolhemos, que é uma canção composta e gravada no período a que se refere cada núcleo, e ela dá o tom, ao mesmo tempo emotivo e histórico, que liga a produção arquitetônica ao contexto maior cultural de cada momento. E o título de cada núcleo é tirado de um verso da música. Então, o primeiro núcleo se chama Do Guarani ao Guaraná. Daí temos a canção História do Brasil, de Lamartine Babo, sucesso de um carnaval dos anos 30, e que fala justamente da passagem de um país, né, do romantismo indianista, de Alencar, do Guarani, ao Brasil agroexportador, urbano-industrial, numa arquitetura que começou até o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, até a Pampulha. Núcleo seguinte, A Base é uma Só, um verso do Samba de uma Nota Só, na voz de João Gilberto, fala do Brasil dos anos 50, é aquele Brasil bossa nova, uma civilização de praia, como dizia o Tom Jobim, né, aquele momento mais utópico de uma construção moderna muito potente, que se afirma que vira sucesso e capa das principais revistas de arquitetura do mundo e vai até o plano piloto de Brasília. O módulo seguinte, Contra os Chapadões Meu Nariz, é um verso da Tropicália de Caetano Veloso, né? O tropicalismo num Brasil dominado pela ditadura militar, cuja utopia dos anos 50 foi revertida do avesso, e a canção se passa em Brasília, um monumento no Planalto Central do país. Ao mesmo tempo que há uma produção exuberante ainda da chamada Escola Carioca, desponta a chamada Escola Paulista, o brutalismo, e esse núcleo 3 é muito forte. No núcleo 4, Eu Vi um Brasil na TV, é um verso de Chico Buarque, na canção com Roberto Menescal, Bye Bye Brasil, né, e fala daquele Brasil profundo da ditadura dos anos 70, o milagre econômico, o Brasil grande, né, construção Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, né, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali, quer dizer, esse Brasil que nos reconhece mais em si mesmo, e uma crise da arquitetura onde, digamos, a linha dominante das chamadas escolas se abre e surge uma produção muito plural, muito interessante de se notar. Talvez uma das obras marcantes desse núcleo seja o Sesc Pompeia, em São Paulo, a produção do Severiano Porto, na Amazônia, né? O núcleo 5, Inteiro e Não Pela Metade, é um verso de Comida dos Titãs, né? E aí entra o Brasil do rock nacional, que é o Brasil da Nova República, o Brasil da redemocratização, da volta, do fim da ditadura militar e a volta. Tem todo um otimismo jovem dessa retomada. E ao mesmo tempo aí surgem obras importantes de velhos mestres, como o Museu Brasileiro da Escultura, do Paulo Mendes da Rocha, né? Tem os Hospitais Sara Kubitschek, do Lelé, enfim, e chega até Os Céus, né, obra de Edif, da Prefeitura Municipal de São Paulo, na gestão Marta Suplicy, como uma grande obra pública de escala. E para terminar, Sentimento na Sola do Pé, com Racionais MCs, Vivão e Vivendo, é um núcleo contemporâneo e fala da realidade dura das periferias urbanas, de um espaço público agônico e de um Brasil dividido. Eu convido a todos para que possam, então, assistir e opinar sobre essa exposição que finalmente vem ao Brasil. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.